Amém. Ezequiel 33 diz assim: o dever do verdadeiro atalaia. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se der por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para o avisar o perverso do seu caminho, morrerá este perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falais vós, visto que as nossas prevaricações... Repetindo, verso 10, irmão. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falais vós, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como, pois, viveremos? Dize-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Quanto à perversidade do perverso, não cairá por ela no dia em que se converter da sua perversidade. Nem o justo pela sua justiça poderá viver no dia em que pecar. Amém, irmão? Podeis sentar. O atalaia de Israel, aqui Deus está dizendo, começa a falar de uma situação natural, quando o povo constitui um atalaia, e depois no verso 7 Deus diz assim: você, Ezequiel, eu estou te constituindo por um atalaia. Ou seja, é você quem vai enxergar as coisas primeiro. O que é o atalaia? Aquele que está na torre de vigia. Aí ele avisa, né? Olha, está vindo uma carruagem lá no oeste. Olha, está vindo um exército contra nós. Olha, vem ali um grupo de mercenários. Vem um povo estranho. Então a cidade fecha as portas, o povo se prepara, o povo se arma quando vê o perigo. Essa é a função do atalaia. Mas Deus está chamando Ezequiel como um atalaia das coisas espirituais. E diz: a ti, pois, filho do homem, eu estou te constituindo por atalaia sobre a casa de Israel. Quando eu enviar a espada, né? Quando o próprio Deus vai designar situações, está dizendo: você, Ezequiel, vai ser um atalaia, ou seja, você vai saber das coisas primeiro, você vai saber das coisas com antecedência, você vai saber das coisas antes que elas aconteçam. Você tem sabido, irmão, de algumas coisas que vão acontecer sobre esse mundo e que tem gente, povo de Deus, um Israel espiritual de Deus, está adormecido? Você tem tomado conhecimento de muitas coisas? Então Deus te constituiu por atalaia, porque atalaia é aquele que sabe com antecedência. Eu sou um atalaia.
Eu sei o que vai acontecer com a nação de Israel. Enquanto eles estão lá todo bobo, o Messias agora vem reinar. Em 2070, você entra no site dos rabinos lá, em 2070 o Messias virá reinar conosco. Só que eles não sabem que o Messias que virá e que vai até reinar na terra deles, esse conosco é muito diferente do que eles pensam, vai reinar de Jerusalém. Mas eles não verão. Eles vão cair a espada muito antes disso. Consideraram que o Holocausto, quando Hitler quase dizimou os judeus, eles consideram que aquilo foi o maior absurdo da história da humanidade. Não foi o maior absurdo da história da humanidade. Jesus falou que haverá um período chamado Grande Tribulação. E diz que dia igual àquele nunca houve. E depois não haverá. Então, o que está para vir, Atalaia, significa que é pior do que o Holocausto. Amém? Deu para você receber o impacto do que o mundo vai contemplar pelo instantâneo da internet? Quando isso acontecer, ninguém mais vai estar assistindo nem televisão. Televisão vai ser um negócio obsoleto. Hoje quase ninguém já mais assiste. As pessoas vão para a internet, assistem o que quer, na hora que quer. Televisão é só um veículo mesmo para propaganda e arrecadar dinheiro para as emissoras. Fica aqueles programas ridículos, né? Tem gente que ri com aquelas palhaçadas sem sentido. Cada um tem o seu tipo de gosto. Eu odeio, né, um tal de Pânico, um tal de programa da Eliana, né? Às vezes na hora que eu estou me aprontando para a igreja, é justamente na hora que está passando algumas coisas. E aí a gente está no quarto, para não ficar aquele silêncio monótono. Aí liga a televisão. Aí fico vendo lá, passam uns programas lá enquanto estamos nos arrumando. Umas coisas que eu hoje mesmo estava falando para minha esposa. Como é que pode? A televisão é uma instituição falida, completamente falida. Não tem mais graça nenhuma. Hoje, quando eu quero assistir alguma coisa, eu vou lá, ligo o computador e assisto o filme que eu quero, o documentário que eu quero, a descoberta da arqueologia, a descoberta da Arca de Noé, o que disseram os grandes estudiosos da história, como Isaac Newton. Isaac Newton, por exemplo, ele previu a volta de Jesus, quem sabe? 2060. Isaac Newton, você sabe quem foi Isaac Newton? Você já ouviu falar nas leis de Newton? Vai hoje em qualquer colégio, está todo mundo com os livros lá, com as leis de Newton, estudando. O homem foi um grande físico, um homem estudadíssimo, e ele era apaixonado, segundo alguns historiadores, pelas profecias de Daniel. Então ele calculou e previu, né? Vamos assim dizer, que Jesus voltaria em 2060. Se ele estiver certo, eu continuo feliz da vida, porque quem espera 2000 anos errar só por 10, né, irmão? Está muito bom. Mas a questão não é dia e hora, a questão é um mover espiritual que nós temos que estar enquadrado nele. Eu não estou esperando Jesus para 2070, eu estou esperando Jesus para agora. Se ele tocar a trombeta, é agora que eu vou. Não estou esperando Jesus para 2070. O meu espírito, a minha essência não está esperando um Jesus para o futuro. Eu estou vivendo um Jesus aqui e agora, na plenitude de todas as minhas forças. Não estou esperando Jesus para 2070. Esse episódio de Jesus pisar na terra, eu não vou nem estar vivo para ver. E se tiver, também não vai fazer diferença. A questão é que eu tenho que estar incluído no mover espiritual. Então, até pessoas estão prevendo. Então, veja bem, irmão. Nós hoje, né, voltando ao nosso tema central, nós somos atalaias, porque nós temos conhecimento de coisas com antecedência. E os judeus estão lá nos seus sites, o Messias vem, o Messias vem. E eu sei que essa expectativa deles, apesar de correta, vai pegá-los errado. Resumindo, eles estão ferrados quando o Messias vier, porque eles não estão em condições de receber esse Messias. Assim como é a grande massa dos evangélicos, dos que se dizem cristãos, não estão em condições de receber Jesus.
Aquilo que te dá condição de receber Jesus é você estar disposto a morrer pela causa do Evangelho. É isso que te coloca em condições de receber Jesus. Fora isso, você está fora, você está desenquadrado. Mas se você tem ideia das coisas que vão acontecer, né? Se você tem ideia de como Jesus falou, olha, daquele dia que vai acontecer essa grande tribulação, será um dia tão terrível que, se os tempos não fossem o quê? Abreviados, nenhuma carne se salvaria. Nenhuma carne, não está falando de um povo específico, como foi na Segunda Guerra Mundial, os judeus. Está falando de nenhuma carne, porque a grande tribulação vai pegar o mundo inteiro. Não interessa a fé de ninguém. A grande tribulação pegará o mundo inteiro. Todos os que estiverem presentes sobre o planeta no tempo da grande tribulação estarão em reprovação. Porque o arrebatamento já soou, e quem estava em santidade e em condições já foi. A grande tribulação é algo que acontecerá depois do arrebatamento. Você sabe disso? Então o seu nome sabe qual é? Atalaia. Você tem uma responsabilidade. Primeiro que para ser atalaia você tem que pagar o preço. Tem que estudar. Porque esse negócio de que estudo cai do céu, irmão, acredite, não cai não. Se estudo caísse do céu, Deus não teria registrado a sua palavra em um livro. Se Ele colocou a palavra dele registrada em um livro, Ele está dizendo, você tem que ler, você tem que estudar, você tem que ouvir. Se Deus levanta pregadores, significa que você tem que dar ouvidos. Então, para ser um atalaia, tem um preço a ser pago. E se não for pago esse preço, você não vai ser absolutamente nada. Porque você não tem condição de ser alguém que anuncie uma situação. Olha, vem algo aí pela frente. Mas como se você não tem conhecimento do que vem pela frente? Né? Eu tenho ainda, hoje mesmo, a minha mente estava me cobrando, eu tenho que colocar uma placa bem grande pregada ali naquela parede. Se você pisou neste lugar, mas não pensa em ser um estudioso, está no lugar errado. Volte para casa. Que nesse ministério, somente só sobreviverá quem for estudioso da Bíblia. Isso aqui não é mais uma igreja. Isso aqui não é, irmão, venha prosperar. Toma a rosa ungida, toma o túmulo de Lázaro, toma a pedra do Rio Jordão. Isso aqui não é isso, meu irmão. Isso aqui Deus está chamando aquilo que Ele me disse no começo, aquilo que Ele considera o melhor. Agora, se aqueles que Ele considerar o melhor não forem os melhores, não vai sobreviver aqui. Tem que estudar, tem que conhecer, porque Deus nos tem chamado a todos nós como atalaia. Eu vou te dar uma prova de uma experiência que eu mesmo tive na minha vida. Eu sei que sou um atalaia. Porque além de eu ser um estudioso da Bíblia, ter buscado, ter décadas de estudo bíblico, ter décadas de leituras bíblicas e etc. Além disso, de ouvir muitas pregações, décadas. Além disso, Deus tem nos revelado aqui, como você sabe, muitas coisas. Essa simbologia bíblica que Deus nos revelou, que eu não tinha visto em lugar nenhum, foi uma glória tremenda. Foi ou não foi, meu irmão? Que glória essa simbologia. Quando as pessoas dizem, porque a Bíblia não está escrita assim, está escrita assim, mas não quer dizer o que você está falando. Quer dizer isso, isso e isso. A pessoa, eu nunca tinha ouvido ninguém falar assim. Pois é, porque eu recebi de Deus. Com todas as letras, sem nenhuma humildade. Recebi, ponto final. Recebi. A palavra não tem que ser sim, sim, não, não. Então é assim que tem que ser, ponto final. Uma vez eu fui numa igreja, eu estava meio desanimado. Eu já contei essa experiência algumas dezenas de vezes. Cheguei numa igreja imensa, sentei lá no meio, tinha uma profeta lá na frente, e eu fui lá que eu sabia mesmo, eu estava meio para baixo, eu sabia que tinha uma mulher de Deus naquele lugar, e eu fui lá, pedindo para Deus falar alguma coisa que me animasse. Todos nós passamos pelo vale da sombra da morte, afinal de contas está escrito. Ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, ou seja, a verdade é que todos nós
passaremos por um vale da sombra e da morte. Todos, quem não passou, pode se preparar, porque o teu vale vai chegar, meu. Pode se preparar, todos nós passaremos por um vale, em que nós vamos olhar para todos os cantos e não vamos ver Deus, e teremos que crer mesmo sem ver. Pode se preparar, com toda certeza. Agora, eu fui nesse lugar, e começou lá a entregar várias revelações, e eu estou quieto. De repente, a mulher dizia assim: irmãos, os profetas estavam entregando, ela liderava, de repente ela pegou e falou assim: peraí, para todo mundo, me dá o microfone aqui. Irmãos, eu descia do ônibus e Deus me disse que ia trazer um jovem hoje aqui dentro dessa igreja. E ele disse que tem uma grande obra na vida desse jovem. Irmão, naquela hora eu já estava me segurando no banco para não cair. Foi uma coisa impressionante, que meu corpo ficou todo adormecido. Eu sabia que ela ia falar alguma coisa comigo. Só que foi algo, eu acho que foi uma experiência que eu não tive igual. Eu não sabia se eu ia ser arrebatado, se eu ia me desmanchar pelo chão, não sabia o que ia acontecer. Eu sei que dentro da igreja o clima mudou, era como se tivesse uma nuvem invisível. E quando ela começou a falar assim, ela apontou lá para o meio da igreja e falou: você aí, jovem. Eu nem olhei para trás para saber se era comigo ou não que ela estava falando. Eu sabia que era comigo que ela estava falando. E quando ela falou assim, o impacto foi tanto que toda a igreja olhou para trás. Por causa daquele impacto. Todo mundo queria ver para quem aquela mulher tinha apontado. E ela estava apontando para mim. E ela disse assim: olha, Deus não esqueceu de você. E eu ali eu já estava glorificando: obrigado, Jesus, porque o Senhor não esqueceu de mim. Glorificando em pensamento, porque eu não tinha força para abrir a boca, não. E ela continuou e falou assim: e tem mais, Deus tem uma grande obra na tua vida, uma obra no meio dos teus. E é exatamente isso que hoje acontece. No meio da minha parentela, isso aqui é uma vila só de gente familiar e parente, Deus me mandou vir para cá e fundar a geração Jesus Cristo. No meio deles, mas nenhum deles vai desfrutar dessa glória. Todos já foram reprovados. Eu disse que todos já foram reprovados. Porque não sabem ver a diferença de um homem para um homem de Deus. E quando aquela mulher falava assim: Deus não se esqueceu de você, tem uma grande obra, tinha gente que chegava ao ponto de ficar de pé no meio para poder enxergar para quem ela estava falando. Tem uma grande obra na tua vida, e de repente ela ficou parada, sem palavras. Ela só conseguiu virar para a congregação e dizer assim: igreja de Deus, este homem é um atalaia. Foi só. E ela encerrou, ela abaixou a cabeça, entregou o microfone assim e foi sentar de novo. Só conseguiu dizer isso. Igreja de Deus, este homem é um atalaia. Hoje eu sei que eu sou um atalaia. Naquela época, eu nem sabia o que era um atalaia. Aí eu fui para o dicionário tentar entender. Aí depois eu falei: poxa, tem uma passagem lá em Ezequiel que fala do atalaia. Eu fui lá ler, mas a minha mente estava ainda fechada. Eu poderia entender o sentido da palavra, mas o sentido espiritual eu não estava compreendendo. Hoje eu sei que sou um atalaia, entendo muito bem isso. E eu digo: ai daquele que não me ouvir. Ai daquele que não me ouvir, com todas as letras, meu irmão. Ai daquele que não me ouvir, com toda a prepotência e arrogância e orgulho que alguém pode ter, que julguem como quiser. Ai daquele que não me ouvir, está frito. Está frito com todas as letras. Porque eu sou aquele que hoje anuncia para o planeta: aí vem a espada do Todo-Poderoso. Eu sou esse homem, com todas as letras, sem tirar nem pôr. Se alguém disser assim: mas tu é muito orgulhoso, quer botar a prova? Quer desafio? Perante o Deus vivo que mata e dá a vida, eu aceito qualquer desafio. Qualquer um, de anjos ou de demônios. Eu aceito qualquer um, que dirá de homens. Estou pronto para aceitar qualquer desafio, meu irmão. Porque quando Deus diz que você é, ponto final, você é, e não adianta ninguém dizer que você não é.
É assim que as coisas funcionam. Agora, depois dessa palavra, quando eu chegava nas igrejas, que eu visitava muita igreja, eu era apaixonado por visitar a igreja, conhecer novos irmãos, trocar ideia, eu era apaixonado por isso, eu gostava muito disso, muito, e eu pregava em vários lugares. Depois dessa palavra, meu irmão, aonde eu chegava, que tinha um profeta, ele virava para mim e dizia assim: homem, Deus tem uma grande obra na tua vida, mas ele manda te dizer assim, ó. O que Deus mandava me dizer, irmão? Come Bíblia, porque um atalaia tem que ter conhecimento, tem que dar mensagem certa. Um atalaia é a trombeta de Deus na terra, e se a trombeta produzir sonido incerto, quem se preparará para a guerra? Você não entende, meu irmão, o que esse ministério é. Muita gente não tem pagado o preço de se humilhar, não nesse púlpito aqui, se humilhar nos pés de Jesus, lá dentro do teu quarto, para entender o que é esse ministério. Muita gente não tem procurado entender. Irmão, eu sou um assombro. Esse sistema vai tremer, acredita no que eu estou te dizendo. O sistema, governo, presidente, polícia, traficante, vai todo mundo tremer perante esse Deus vivo. Vai todo mundo tremer. Eu não tenho medo de nada nem de ninguém. Eu rio das armas e rio das ameaças e rio das cadeias e rio das algemas. Não tenho medo de nada, porque um atalaia não pode ser detido por homens nem pelos demônios. E Deus me fez promessas. Ele simplesmente disse: só tem que fazer uma coisa, anda na minha palavra. E é isso que eu tenho feito até aqui, meu irmão. Não estou preocupado com ouro, não vamos parar o culto aqui para dizer: irmão, é a hora de você entregar as suas ofertas. O que me interessa oferta se eu estou vendo Jesus Cristo? Quem quer dinheiro diante de Jesus Cristo? Quem precisa de dinheiro? Quem pode reclinar a cabeça no peito de Cristo não precisa de salário, meu irmão. Deus nos tem chamado, meu irmão, como um fenômeno na terra. Nós somos a última geração, meu irmão, de conhecimento bíblico. Depois de nós, ninguém vai receber mais nenhuma novidade. Nós é que deixaremos toda a novidade para a próxima geração. Vai estudar, meu irmão. Paga o preço de estudar. Você é um atalaia. Tem muita gente que não vai baixar o inferno, porque Deus vai colocar você no caminho dela. Você tem ideia do que é o valor de livrar uma alma do inferno? Alguém que vai perecer a eternidade em tormento, gemendo, chorando, lamentando, mas não vai para o céu, porque você passou no caminho dele. Você acha que isso tem preço? Você acha que isso tem preço? Irmão, hoje eu chorei à tarde. Eu estava procurando um papel que eu não achei, graças a Deus que eu tinha escaneado ele. Coisa de processos que as pessoas fazem contra mim. Elas me amam, fazer o quê? E eu, revirando as minhas gavetas, o que eu achei? Quando nós começamos a igreja aqui, eu tinha um monte de fichinha, né? Fichinha de membro. Eu falei: caramba, isso ainda está aqui. Aí comecei a olhar os retratinhos. Olhar os retratinhos, olhar os nomes. Irmão, chorei. Quanta gente que já passou por esse lugar no começo do ministério. Pessoas que Deus me falou, Deus falou para mim. Está vendo aquele ali? Aquele cara tem um ministério mundial. Eu vou levá-lo pelo mundo. E o cara hoje não sai nem da casa dele. Porque não atentou para o que este púlpito ensinava para ele. O que esse púlpito aqui ensina, meu irmão? Esse púlpito, por acaso, te ensina a abrir uma empresa? Esse púlpito te ensina a ser um empresário? Esse púlpito te ensina a buscar a face do Todo-Poderoso. Entrar no teu quarto, fechar a porta, falar com Deus, abrir tua Bíblia e ler. Vai lá para o site, ouve as pregações. Estão de graça. Esse púlpito te cobra o quê? Mas mesmo assim tem pessoas que se sentem ofendidas com esse púlpito. Sabe por quê? Porque a verdade que flui dele é muito limpa e pura e cristalina. E essa pureza toda ofende muita gente. Mas quer eles ouçam, quer deixem de ouvir, saberão que houve um atalaia no meio deles.
Não importa se eles vão ouvir, se não vão ouvir. E não adianta dizer aquele cara é prepotente. Vai ter que ouvir o cara prepotente, meu irmão. Não, ele é um endemoniado. Então é melhor ouvir o endemoniado. O que? Ele disse que eu tenho por pai o diabo. Eu sou filho de Abraão. É melhor ouvir o cara que te ofendeu. Muitas vezes é assim. Não adianta dizer, tu és um beberrão, tu és um comilão, tu és um endemoniado. Mas e se não for essa realidade? Se a minha mente estiver produzindo as minhas opiniões, eu estou ferrado, irmão. O que tem que produzir as minhas opiniões é a voz do Espírito Santo dentro do meu espírito e da minha alma, quando eu dobro os joelhos e boto a cara no pó e ouço Deus. É daí que tem que vir a minha opinião. A minha opinião tem que ser a opinião de Deus. Isso é tanta convicção, meu irmão, que eu duvido que inventem armas para me deter, ou algemas para me conter, cadeias para me parar. Eu entro lá e saio quantas vezes o meu Deus quiser. E eles ficam tontos, jogam os processos da mão de um juiz para o outro diz que não é capaz, se afasta do caso, o outro diz que vai julgar, quando julga vem o outro, cancela o que um já fez, e assim nós vamos vivendo, e vai ser assim até o fim a história. E quanto mais eles mexem, mais Jesus nos dá poder, entendimento, conhecimento, e nós vamos subindo degraus, vai chegar uma hora que vamos estar no topo dessa guarita, e o mundo inteiro vai nos ouvir. Você é um atalaia, meu irmão. Você é um atalaia. Porque senão Deus não te chamaria para cá. Porque esse púlpito é administrado por alguém, eu, que sou um atalaia. E foi para isso que Deus te chamou. Você sabe por que eu insisto tanto contigo? Irmão, leia a Bíblia. Irmão, leia a Bíblia. Ah, pastor, eu estou trabalhando muito, eu não tenho tempo. Então dá licença. Vai procurar o que fazer, porque a igreja é para quem tem tempo para Deus. Igreja é para quem tem tempo, sabe, irmão? Ah, mas eu trabalho, pastor, até às 10 da noite, é mesmo? Então de 10 à meia-noite você vai ler Bíblia, dá seu jeito. É que o sono bate, toma café, toma mate, sabe? Vai lendo a Bíblia, passeando na rua, dá seu jeito. Mas se você não buscar a Deus, você não vai ter Deus. Você tem que ser um atalaia, mas um atalaia tem conhecimento. Ele sabe, vem a espada no lado norte. Ele sabe de onde ela vem. Vem os inimigos do lado sul. Ele sabe de onde ela vem. O atalaia sabe com antecedência, meu irmão. E cá entre nós, o que nós já temos lançado, internet, mundo afora, dá para ver que nós realmente somos um povo que estamos muito na frente da nossa geração. O nosso CD, meu irmão, vai sair com uma frase embaixo. A frase vai estar escrita assim: nunca mais seremos confundidos. A capa do nosso CD vai vir escrito o seguinte: nunca mais seremos confundidos. Quem ouvir aquele CD, nunca mais nos confundirá com mais ninguém. Você tem ideia do que é isso? E essa espada que Jesus já colocou nas nossas mãos, ensanguentada, mostrando que ela vai ferir mesmo, profundamente, o sistema e os inimigos do Senhor, essa espada, meu irmão, está quase pronta. E Deus já começou a mostrar a capa. Irmãos, se eu conseguir fazer a capa, eu creio que vou conseguir. Já consultei irmão que trabalha com a coisa e tal. Se nós fazermos daquele jeitinho que eu visualizei, só a capa vai ser uma pancada violenta. Mas que pancada, irmão! Que pancada violenta vai ser só a capa do CD. E lá dentro ainda vai vir uma provocação. Solicitamos a não execução desses hinos dentro de templos pagãos, como católico, universal, mundial, internacional da graça, Deus é amor, e vai vir uma lista: solicitamos a não execução desses hinos em templos pagãos. E alguém acha que eu estou nesse mundo para brincar?
Eu não estou aqui para vender CD, meu irmão, estou aqui para cravar uma espada no sistema cuja chaga nunca mais cicatrize. Você é um atalaia, irmão? Então, meu irmão, se prepara para tal. Você é um guerreiro? Cadê as suas armaduras? Você é um soldado valente? Cadê a sua espada? Cadê as suas armas? Não venha passear nesse lugar, não dá certo. Aqui não é um bom lugar para passear. Aqui não dá certo. Aqui é para você realmente se preparar com o conceito de dar a vida pelo Evangelho de Jesus Cristo. Agora, sai por aí num domingo em outras igrejas e vê se alguém por aí está falando em dar a vida por Jesus. O que você ouve nas igrejas, meu irmão, não é nada de dar a vida por Jesus. Irmão, venha porque na quinta-feira é o dia da benção familiar, na sexta-feira é o dia da benção da libertação, no domingo é a benção do empresariado, na segunda-feira é só assim, meu irmão. As pessoas estão criando igrejas para as pessoas chegarem lá e Jesus, meu escravo, me dá, me dá, me dá. Nós aqui estamos gerando uma igreja para que nós demos para Cristo, como está escrito, eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, não amaram as suas vidas, entregaram até a morte. Nosso pensamento é muito diferente. Um atalaia, meu irmão, é alguém que não dorme, porque se ele dormir já era. Viu o filme do Titanic? O cara é atalaia, está vigiando para ver se não tem nenhum iceberg no caminho. E eles estão atravessando uma situação lá, um mar totalmente cheio de blocos de gelo. E o camarada está conversando com o outro. Está batendo um papo. Daqui a pouco o outro diz assim, ué, tu não está vigiando, cadê o teu binóculo? Ah, não sei não, está por aí. Tem muita gente que é atalaia dessa maneira. Resultado, quando ele vê, caramba, estou sentindo cheiro de gelo. E quando ele olha, o bloco de gelo está em cima. Ele começa a gritar e não dá tempo. Eu estou gritando desde já, ainda tenho 40 anos pela frente. Eu não estou sendo negligente na minha missão. Eu ainda tenho 40 anos para gritar e já comecei. Eu não estou sendo negligente. Eu estou sentindo já o cheiro de sangue no ar. Eu já estou sentindo o cheiro da espada do anticristo decapitando um monte de crente. E eu já estou anunciando. E tem mais, hein? Quando eu sair da terra, a igreja vai dormir. Quando eu sair da terra, a igreja vai dormir. E depois vai acordar porque eu passei pela terra. Porque o grito do atalaia vai ecoar mesmo depois que eu parta para a eternidade. Você quer conferir? Confira lá no estudo que nós colocamos na internet, o novo agora, que tem 3 páginas, incluindo sonho, incluindo mais estudos de irmão. 2070 é o nome do estudo, né? Está completinho lá, com 3 páginas. Confere lá, meu irmão. Agora, se interessa, tem que se interessar, porque eu nem criei aqui para distribuir, Deus mandou colocar na internet, eu coloquei. Se você não teve acesso ainda, peça a alguém, poxa, imprime esse estudo aí para mim, coloca num pendrive para mim. Se interessa, meu irmão, tem que se interessar. Não queira conhecimento chegando fácil, não, porque o que chega fácil, meu irmão, não tem muito valor. Tem que ter suor, tem que ter calo nas mãos, tem que ter cansaço. É assim que funciona. Jesus chegou lá no poço da Samaritana, lá, cansado, exausto. Mulher, dá-me de beber, estou com sede. Por quê? Estava com sede de quê? De brincar? De passear? Estava com sede de trabalhar, que ele falou, uma comida eu tenho para comer. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Aqui, o Senhor está dizendo, eu te pus, filho do homem, te constituí por atalaia, mas atalaia sobre a casa de quê? Sobre a casa de Israel, meu irmão. Ou seja, mesmo o povo de Israel, que é povo de Deus, que tem o Espírito Santo, mesmo eles precisavam de um atalaia. Então entenda isso também, meu irmão. Todos eles eram atalaias porque todos tinham uma missão para anunciar o Deus de Israel e o juízo desse Deus. A misericórdia, a graça, todos eram atalaias, mas nenhum como Ezequiel. Você precisa entender, você é um atalaia, mas não é como eu. Entende?
mesmo sendo você povo de Deus, tendo o Espírito, meu irmão, você ainda tem que me ouvir, sou eu que grito para você. E você tem que acordar pelo que eu grito, você tem que atentar para aquilo que eu te anuncio, porque primeiro fui eu chamado como atalaia, e você está sendo formado como um atalaia. Eu tenho 30 anos de evangelho, olha, não são 30 anos de passear dentro das igrejas não, meu irmão. Eu tenho história. Pega a gente aí que ainda está pelas igrejas antigas e pergunta sobre o Tupirani. Eu tenho história. Eu não ia para dentro de igreja para passear, para namorar. Eu não ia para dentro de igreja para participar de retiro, para participar de festa. Não era para isso que eu ia para dentro da igreja, não. Nunca foi para isso. Quando eu pensava em ir para a igreja, eu achava, eu acreditava, e assim eu me conduzia como quem estava indo para comparecer perante o Deus vivo. Está dizendo que te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes darás aviso da minha parte. Amém, meu irmão? Você é um atalaia e quer ser muito mais ainda, profundamente, um atalaia. Então, o que você precisa fazer? Ouvir de Deus. Tu, filho do homem, vai ouvir de mim e vai anunciar aos filhos de Israel. Então, o que você precisa? Antes de anunciar, você tem que ouvir. Tem que ter convicção que ouviu de Deus. Não venha com o anúncio da tua cabeça. Isso não interessa para ninguém. Nós queremos ouvir Deus. Não queremos opiniões de homens. Nós queremos o que a Bíblia diz, não o que homens pensam. De filósofos o mundo está cheio. Sócrates, Platão, Aristóteles, filósofos da paz, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela. O mundo está cheio de filósofos. Cadê a solução? A solução está indo para o inferno, por água abaixo. Agora, nós queremos ouvir o que Deus tem a dizer. Aí nós temos visto solução. Basta olhar para a nossa vida, o que éramos e o que somos. Então, meu irmão, tu ouvirás. Aí eu te pergunto, você tem se interessado em ouvir? Tem pagado o preço de aprender a discernir a voz de Deus? Quantas são as suas horas catalogadas de oração em uma semana? Anota. Quando você disser assim, eu vou orar, anota a hora que você orou. Começou a orar. Quando você terminar as suas orações, meu irmão, anota a hora que você terminou e deixa lá. No dia seguinte, ou sei lá que hora que você vai orar, anota o começo, anota o fim. No final de uma semana, 7 dias, some os minutos e veja quanto tempo você passou na presença de Deus e vê se realmente isso que vai te levar a ouvir a voz de Deus. Veja se é realmente isso que vai te levar a ouvir a voz de Deus. Eu oro todos os dias, pastor. O quê? 10 minutos? Meus parabéns. Mas você ainda não está vencendo alguns padres, nem pai de santo. Eles estão orando bem mais tempo que você. E como? Ai, como? Tem padre por aí que está até escrevendo livro. Lê tanto livro? Claro que lê um monte de besteira, mas está até escrevendo livro. Então, meu irmão, atente. Deus te tem chamado para uma obra, Deus te tem chamado com uma missão. Mas, se você negligenciar os critérios desta missão, que é ter conhecimento, que é ouvir da parte de Deus, você não vai ter missão nenhuma. Ela vai ficar perdida no meio do caminho. E aqui quando diz assim, tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e lhes falará. Ouvir de Deus, meu irmão, significa ter uma convicção muito profunda. Ninguém consegue ter convicção com os seus próprios pensamentos, com as suas próprias ideologias. Você vê que até os professores nos colégios, às vezes eles estão ensinando algumas coisas de história, e você percebe como as palavras deles vacilam. Porque eles leram em livros, mas não tem convicção de que realmente aquilo era assim.
Só que quando nós, cristãos, ouvimos de Deus, temos plena convicção de que é assim. E a firmeza com que nós falamos assombra o mundo. O que Jesus falava? O que o povo falava sobre Jesus? Ele não é que nem os escribas e fariseus. Ele ensina como quem tem autoridade. Como que é autoridade? Convicção. Ele diz, é assim. O demônio sai de uma pessoa e depois ele volta com 7 piores. É assim. Não, um valente só pode ser expulso se vier outro mais valente que ele. É assim. Ah, eu expulso o demônio pelo príncipe dos demônios. Então por quem vai expulsar os vossos filhos? É assim. Está vendo esse templo aqui? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. É assim. Quem ouve de Deus tem convicção do que fala, meu irmão. Quem ouve, e tem mais. Quem ouve de Deus põe as suas palavras à prova. Aceita desafio. Aceita desafio. Já apareceu muito falso valente por aí, falando um monte de besteira a meu respeito. Mas quando eu proponho o desafio de ir para a praça pública e orar pela vida ou pela morte, eles fogem. Eu estou aqui para aceitar qualquer desafio. Por quê? Porque a Bíblia para mim não é a minha conclusão. A Bíblia para mim é uma fonte de eu me submeter, é uma fonte de sujeição para mim. Eu não deduzo o que a Bíblia diz, eu aceito o que o Espírito Santo me diz que aquilo significa. Então eu tenho convicção no que fala. Eu já falei aqui uma vez que eu fico impressionado com a convicção que eu falo das coisas de Deus, porque eu nunca vi ninguém na minha geração, nenhum pregador, nem mais velho, nem mais novo, falar com a convicção que eu falo. Nunca vi, e ponto final. Nunca vi, e ponto final. Acabou-se a história. Nunca vi. Tá? Porque quando eu falo alguma coisa, eu não olho lá para trás e... Epa, mas eu estou em falta. Não, eu não estou em falta e ponto final. Estou andando com o meu Deus, não devo nada a ninguém, não estou devendo nem dinheiro, nem amor, nem compaixão, nem misericórdia. Eu ando na direção do meu Deus. O que Ele me manda fazer está feito e acabou a história. Então é assim que nós temos que nos comportar. Ouvir de Deus e ter autoridade, saber que ouvi de Deus. Se ouvi de Deus, eu ponho à prova aquilo que eu digo que ouvi. E tem mais também, eu só posso falar quando realmente posso apostar a vida que ouvi de Deus. Porque muita gente começa, não, eu ouvi de Deus, aí começa a falar, fala daqui, fala pelos cotovelos. Quando alguém chega para apertar e pôr à prova, não tem tanta convicção assim. Então nós precisamos ser atalaias sérios, que não brinque. E aqui também vai cobrar. Se você não avisar, se você fraquejar, se você não levar a sério a tua missão, né? O capítulo é enorme. Se você, enfim, negligenciar, quando alguém cair pela espada, sabe quem vai pagar? Você. Amém, meu irmão? Sabe que se você cair pela minha negligência, eu pago o preço do teu sangue? E é por isso, irmão, que eu não poupo palavras. É por isso, irmão, que eu não tenho negócio. É por isso que eu digo, dentro desse ministério, não vivemos de amizade, vivemos de discipulado. Porque se você cair, a espada não vai pegar só você, ela vai pegar eu também. Então, quando você cair, se você vier a cair, eu não posso ter culpa na sua queda. Se você cair, eu tenho que olhar para a sua queda e dizer assim, não, eu avisei ele. Eu tenho que estar isento, eu tenho que estar inocente da sua queda e da sua desgraça. Quantas pessoas aqui eu chamo no canto para entregar recado de Deus? Diz, irmão, cuidado, teu caminho está complicado, toma cuidado. Uns dão ouvidos, outros não dão ouvidos. E daqui a pouco estão caídos, estão fracassados. Aí vem um, pastor, vão visitar fulano. Vão visitar fulano, não. Já foi dito a ele o que tinha que ser dito. Não tem visita, não. Esse ministério aqui não se prende a fazer visita, não, meu. Tá?
Esse ministério aqui não se prende a fazer visita com quem caiu, não. Quem está passando por uma situação é diferente, mas quem caiu, quem despencou dos conceitos de Deus, não resta mais nada para eu fazer. O que eu tenho para fazer pelas pessoas, eu faço todo dia quando eu chego aqui nesse púlpito, é falar a verdade. Então, meu irmão, para concluirmos, verso 10, tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falais vós, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como, pois, viveremos? Dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Quer dizer, eles reconhecem o pecado dele, não tem solução para o pecado dele. O que Deus faz? Levanta um atalaia e diz assim, vai lá e diz para eles, tem solução sim. Sabe, irmão, que ainda há uma esperança para esse mundo, porque Deus te chamou? Ainda há um escape para este mundo, porque você vai apontar a porta de escape deles. Sabe que muita gente que está aqui vai atravessar algumas décadas e vai se tornar ainda o grito da meia-noite. Pessoas que estão aqui já têm sonhado com isso. Tem pessoas aqui que já sabem que o que lhes espera é o martírio, porque já viram a sua cabeça na bandeja de prata. Você tem ideia do que é isso, meu irmão? A pessoa tem um sonho desse que eu não tenho poder de dar, ninguém tem poder de dar esse sonho a não ser Deus. E a pessoa vê todos os detalhes, vê o crepúsculo, que significa o início de uma nova dispensação, o fim de outra. Ele entra por uma porta estreita e a porta ele tem a bandeja de prata na mão, a bandeja está vazia e eu disse para ele, porque a tua cabeça vai para essa bandeja. Você tem ideia do que Deus está formando em nosso meio? Isso aqui não é brinquedo, meu irmão. Isso aqui Deus não está chamando um povo para vir aqui bater palma, nem para me dar dinheiro no gasofilácio no fim de cada culto. Não foi para isso que Deus chamou vocês. Deus chamou vocês aqui para ser um referencial, um exponencial, alguém que o mundo, se quiser enxergar a luz, tem que olhar para vocês. Sal da terra, luz do mundo e cidade edificada sobre o monte. Foi para isso que Deus chamou. Então, meu irmão, quando você olhar os que estão caídos lá fora, tagarelando pela internet, tagarelando pelo Facebook, meu irmão, sacode a poeira dos pés e das costas. Não deixa a tua vida se contaminar por besteira. Olha para Cristo, consulte a Ele, não se leve por papos paralelos. O papo que te conduz é um papo que vem do alto. Então, meu irmão, você é chamado para anunciar. Tem muita gente, inclusive, tem pessoas, como eu recebi tantos e-mails, pastor, eu já não tinha mais esperança. Até que eu estava procurando na internet alguma pregação e apareceu uma pregação de um tal pastor Tupirani. Pastor, a minha vida mudou com as suas pregações. Aí eu recebo telefonema da Suíça, da Itália, da Alemanha, dos Estados Unidos, do Japão, da Inglaterra, Londres, né? Recebo telefonema de uns cantos lá que eu nem sei o que é, a pessoa diz assim, pastor, para mim poder falar contigo, que horas são aí no Brasil? Eu digo assim, aqui são 8 da noite. Pois é, pastor, aqui são 4 da manhã. Eu tive que ficar acordado, botei o relógio para despertar, para mim poder não lhe incomodar e poder falar essa hora e aproveitar uma ligação mais barata. Por que essas pessoas ligam de tão longe? É porque eu tenho sido um atalaia na vida delas. Pessoas que já tinham desistido da vida. Conheci uma família, conheci entre aspas, conheci por contato de computador, que o homem dizia assim, pastor, eu já tinha conversado com a minha esposa e com as minhas filhas, nós não íamos mais pisar em nenhuma igreja, porque nós éramos das Assembleias de Deus, e não tolerávamos mais os políticos atrás do púlpito, não tolerávamos mais aquele falso evangelho, e nesse dia que nós dissemos, eu vinha pela rua conversando com a minha esposa, eu disse assim, nós não pisaremos mais numa igreja evangélica. Naquele dia, naquela noite, eu cheguei em casa, liguei o computador e adivinha quem eu ouvi? Eu ouvi um louco gritando chamado Tupirani.
A minha vida mudou, eu entendi que eu estava certo, mas ninguém pensava como eu, até que eu encontrei o seu ministério. Grita, meu irmão, seja um atalaia. Enquanto você tiver forças, não para de gritar, não para de trabalhar para esse Deus, que você verá o teu galardão. Não fique esperando colher galardão aqui na terra, não, porque Jesus falou que nós temos que juntar tesoura no céu. Então, meu irmão, essa é a realidade. Você foi chamado como um atalaia. E é interessante que eu já tinha esquecido dessa profecia sobre a minha vida. E hoje, quando eu abri o texto, a primeira coisa que o Espírito Santo fez foi me lembrar dessa situação que já tem aí mais de 20 anos que houve essa profecia. Então, meu irmão, você tem um chamado tremendo, mas acredite, o teu chamado não é igual um pastorzinho batista, não é igual um pastor assembleiano, não é igual um pastor presbiteriano. Deus não te chamou para ser um desgraçado, não é igual um pastor de universal, que nem pastor tem naquilo lá. Deus não te chamou para ser um mercenário, Deus te chamou para ser um atalaia, Deus te chamou para ser um instrumento, Deus te chamou para ser alguém que Ele conte com o teu corpo, com o teu fôlego da vida, com a tua língua, com os teus lábios. Deus te chamou para ser um instrumento. Então, meu irmão, desperta, não dorme não. Porque se o atalaia dormir não presta para mais nada. Então, para nós concluirmos, vou concluir com a leitura desse verso 7. A ti, pois, ó filho do homem, eu te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Amém, meu irmão? Até aqui nos tem abençoado, Senhor.